Pessoal, vamos começar organizando as nossas mentes, convidando Jesus sempre, sua imagem, sua luz, sua bondade para conosco, né? Agradecendo sempre, a gente sempre tem que ser grato pela vida, por todos aqueles que caminham conosco, pelas oportunidades que nos chegam, pelas dores, pelo amor que nos chega. Tudo faz grande parte do aprendizado de cada um de nós para que venhamos alcançar essa perfeição relativa, né, que a doutrina espírita vem nos apresentar. Então, que nesse momento em que nosso planeta passa por dificuldades em seu processo de transformação, principalmente por nossas ações, que possamos emanar o melhor sempre para todo o conjunto, para todo o planeta, para todos aqueles que estão sendo compreensivos, por mais difícil que seja, tendo paciência, resiliência para com o outro, ou seja, para conosco também. Lembrando que não caminhamos sozinhos, como bem disse, nós precisamos, Helenita também, precisamos ser exemplos uns para com os outros. Porque nos diversos níveis evolutivos que caminham juntos, uns aprendem com os outros. E esse é um processo necessário e importante ao desenvolvimento desse espírito, que aqui está revestido de um corpo que um dia, né, será destruído, mas ele, sem dúvida nenhuma, o espírito que o veste, terá aprendido, porque algum aprendizado, alguma transformação ocorre em cada existência. Agradecer a Amélia Rodrigues, aos mentores de cada casa que aqui se encontra, representado por cada um de nós, aqueles que vêm espíritos para aprender, que são trazidos para ouvir, para se desenvolver, para aprender a perdoar e a amar e seguir em frente. Para aqueles que estão nos hospitais, sofrendo sozinhos, se sentindo abandonados, que possamos emanar sempre boas vibrações e agradecer a Deus por tudo isso que chega a cada um de nós. Que o nosso expositor desta tarde, né, Mário, ele esteja envolvido por essa luz, né, emanada dos bons espíritos, da equipe espiritual de Amélia Rodrigues, sem dúvida nenhuma, para que ele venha a passar para nós, de forma que nós venhamos a compreender sobre esse capítulo. Então é isso. É trabalhar, estudar e desenvolvermos-nos sempre. Que assim seja. Sim, seja. Bem, hoje nós vamos estudar o capítulo 9, Candidato ao Reino, né? Nosso expositor é Mário Navegantes. Ele até citou o centro, né? É trabalhador do centro Elísio Dória, em Feira de Santana. Seja muito bem-vindo. Muita alegria que recebemos. Fique à vontade, aqui estamos para escutar, para aprender com você. Bom trabalho, fique à vontade. Muito obrigado. Estou um pouquinho rouco, me perdoe. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de trabalho. E comentando o que a Andrea falou antes, de que o palestrante tem que vivenciar o que prega, não é? Eu estava assistindo a uma palestra de um grupo de Curitiba. E um deles narrou o seguinte fato que eu achei muito curioso. O palestrante estava fazendo
uma palestra numa instituição por lá, e eu entendi que era alguma coisa maior, tipo um congresso, alguma coisa assim. Não tenho certeza, mas me pareceu. Então, ele fez o trabalho e, após concluir, ele se dirigiu ao ponto de ônibus para pegar sua condução e ir embora. Quando ele chegou no ponto, tinha bastante gente. E ele pensou assim, eu acho que eu vou para o ponto anterior, que pode ser que lá tenha menos gente e eu consiga um lugar sentado. Ele fez isso. Ele caminhou até o anterior, conseguiu uma vaga dentro do ônibus num banco. Ele entrou, foi até o fundo, sentou-se lá. E o ônibus então se dirigiu ao ponto que ele estaria. Quando lá chegou, cheio, muita gente entrou, inclusive uma senhora. Essa senhora se dirigiu ao fundo do ônibus e foi em direção onde ele estava, já que ele estava sentado no último ponto. E quando ele a viu entrando, ele se levantou para dar lugar. Aí ela disse para ele, eu não esperava diferente do senhor. Eu não esperava que o senhor não fosse caridoso, porque eu acabo de vir da sua palestra. Já imaginaram? Aí o que você citou. São 5h10 pelo meu, eu tenho até que horas? Até 5h50, 18 horas, viu? Fique à vontade. Então, eu ainda não tinha lido esse livro. Eu achei muito interessante que ele é cheio de contos. Vamos dizer assim, evangélicos, né, de Jesus. Pode passar o primeiro, por favor? Jesus lhes falara na grande construção, o reino de Deus, da renovação da terra que se modificaria e do homem novo do amanhã. Tiago, habitualmente reflexivo, ressitencioso, procurou o mestre acompanhado por 3 personalidades, apresentando-as ao construtor divino. É preciso dizer que o Evangelho de Jesus era novidade completa para os discípulos. Eles vinham da lei mosaica, uma lei dura, acostumado às leis impostas pela religiosidade de então, pelo Sinédrio. E vem Jesus, amoroso, manso, que compreende, que perdoa, e apesar das pregações, eles não compreenderam imediatamente. Como nós vamos ver a partir do próximo slide. Então, Tiago, achando que Jesus iria construir um reino, ele convidou 3 pessoas. Passe aí, por favor. Ele convidou 3 pessoas para que viessem ajudá-lo no propósito. Então, Tiago apresenta um famoso construtor, imagina, um arquiteto, Sadoc ben Eleazar, que disse, ao apresentar-se a Jesus, estou interessado na tua empresa, do que fui informado, pretendendo oferecer plantas e operários, material e experiência, de que disponho. Todavia, desejo anonimato, tenho família honrada e distinta. Meu nome é Zavar. Tal realização parece-me revolucionária e os riscos, inevitavelmente, são grandes. O que é que ele pensou, ele e os outros 2 que vieram? Que Jesus vinha trazer um novo reino de conquistas, da independência dos judeus contra o Império Romano que os dominava. Então, eles imaginavam que ia ser construído talvez um templo a partir daquele momento, que viria Jesus pela força, apesar do poder de persuasão, o poder dele de convencimento. Próximo, por favor. E aí Jesus escuta e fica quieto. Agradece o apoio, mas fica quieto. E aí é apresentado o segundo. Melquiades Bar Josafá, que era um homem rico, possuidor de largas tratos de terra, os meus bens procedem dos ancestrais veneráveis de nossa raça, a que tenho a honra de pertencer. Pressinto que o revolucionário esperado já chegou.
e és tu, o Messias que eles esperavam, que os judeus esperam até hoje. Aquele que viria com uma carruagem de fogo, que seria o conquistador e que lutaria ou lideraria a luta contra os outros povos para conseguir a independência do povo judeu. Assim, predisponha-me a ajudar-te, oferecendo-te dinheiro e tudo quanto necessitas para a vitória. Entretanto, não posso me apresentar pessoalmente para as operações que serão desencadeadas. No momento, encontro-me em pesados compromissos. Ou seja, vocês viram que os dois, embora comprassem a ideia de Jesus de fazer um novo reino, de estabelecer a independência dos judeus e sobrepor o Império Romano, nenhum deles queriam se defrontar com o poderio de Roma. Daí, fariam toda a ajuda por fora, sem se manifestar. Pelo menos as claras. Próximo, por favor. Apresentando, então, o terceiro. Esse é Benjamim, que vem da casa de Judá e é especialista em estratégia militar. É verdade, Senhor. Como Jesus ficou calado, não se apresentou logo de cara, então eles tomaram a palavra, todos três, cada um a seu turno. É verdade, Senhor. Desde o primeiro momento que eu tomei conhecimento da vossa tarefa, e percebi ser ela a portadora da vitória. Servirei sob vosso comando. Estou disposto a ajudar-vos, a ofertar-vos as minhas habilidades. Apesar disso, gostaria de governar Jerusalém. Após as refregas, quando a vitória nos der a palavra da glória. Então ele era um estrategista e, como tal, iria ajudar militarmente a Jesus a fazer a conquista do reino que ele se predispunha. Vocês vejam que nenhum dos três, até então, não concebiam o líder manso. Pensavam na conquista pela luta. Como eles conheciam até então? O próximo, por favor. Jesus, porém, agradeceu gentilmente a oferta dos três nobres candidatos e pediu licença para retirar-se da sala. Tiago, decepcionado com a indiferença do amigo, respondeu, ou explodiu. Não te entendo. Programas uma obra, um reino novo e uma revolução libertadora, todavia, quando te trago o que há de melhor, não tens sequer uma palavra de consideração, entusiasmo ou estímulo para com eles e para comigo. E pretendes, afinal? Ficou claro que Tiago não entendeu. Isso me lembra outra passagem, a de Pedro, quando se revolta com Jesus, naquele caso da lapidação da adúltera, quando Jesus não condena e fala aos escribas e fariseus que levaram aquela mulher com a intenção de fazer com que Jesus tomasse partido, ou contra a favor, e daí ele seria cúmplice ou culpado e também poderia ser lapidado. Porém, Jesus, senhor da situação, o que ele fez? Se abaixou, escreveu na areia, dizendo antes, aquele que tiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Não condenou, não absolveu. E aí o que é que nos diz a Bíblia? Cada um deles, a seu turno, vai saindo, até que fique a mulher sozinha, ele escrevendo na areia, pergunta à mulher, cadê aqueles que te condenavam? E ela diz que todos se foram. O que me lembrou esse episódio é que Pedro ficou revoltado com Jesus, porque ele estava contrariando uma lei judaica, que dizia que a mulher adúltera tinha que ser lapidada em praça pública, até a morte. E ele disse a Pedro, Pedro, como podemos condenar se nós não sabemos o que antecedeu a isso? O que levou, a que desespero levou essa mulher a acontecer isso? E Pedro revoltado ainda, dizendo, mas Senhor, tem que ser cumprida a justiça, porque senão outras pessoas farão o mesmo. Isso vai desestruturar as famílias, isso vai fazer com que os jovens não obedeçam à lei. E aí Jesus, caminhando com ele, é abordado por uma senhora que estava caminhando ao seu lado, ao lado dos dois, e essa senhora fala para Pedro
e agradece o fato dele querer que a justiça se cumprisse. E ela diz, eu sou tia da mulher equivocada. Minha irmã, a mãe dela, é cega e está doente. Então nós viemos à cidade para que a gente conseguisse alimento. E quando estávamos vindo, um jovem nos assaltou, de maneira que entrou em luta corporal com a moça, com a sobrinha dela. Ela, não aceitando a atitude do cidadão, o repeliu. E ele, ao ser repelido por ela, denunciou aos escribas e fariseus que ela era uma adúltera, sem nem saber se era o mesmo, se era mesmo. Aí, graças a isso, é que ela ia ser lapidada. Como se diz no dia de hoje, por uma fake news. Aí Jesus diz a Pedro, assim, aí Pedro fica ainda revoltado e diz, precisamos fazer justiça. Onde está esse agressor? E a senhora, sentindo-se justiçada por Pedro, aponta onde estava o cidadão, e Pedro então entra no estabelecimento do jeito que estava lá, arrombou porta e tudo, e quando ele vai fazer justiça com as próprias mãos, ele se depara com seu cunhado. Aquele que jantava e almoçava na casa dele. E ele fica sem ação, Pedro fica sem ação diante daquilo. E fica tomado de tanta vergonha que ele se abraça a Jesus e pede perdão, chorando. Mas Jesus diz a ele, Pedro, não julgueis para não seres julgados. É o que ele poderia ter dito a Tiago nesse momento, por isso me lembrei do episódio. Seguindo, então, retomando. O que pretendes, afinal? Pergunta Tiago. Vamos ver o próximo, por favor? Próximo slide. É aí que Jesus fala do reino de Deus. Jesus relanceou o olhar pelo infinito inatingível e muito calmo esclareceu. Eu fiquei a imaginar, gente, que primeiro, por Jesus, no meu entendimento, não teve o véu do esquecimento que aconteceu conosco ao reencarnarmos. Ele sabia de tudo. Sabia da futura traição de Judas, conhecia a alma humana como ninguém, sabia do pretérito daqueles que o procuraram para ele curar. Ele conhecia a alma humana profundamente. E aí, eu fico imaginando como seria a cabeça dele diante da nossa pequenez. Eu digo a nossa, porque quem sabe se nós não estivemos lá naquela época com ele, seja pelo romano que perfurou o seu corpo com a lança, ou acompanhando, ou não fazendo nada, pode ser que nós estivemos lá, não sei. Mas eu fico a imaginar a grandeza do amor de Jesus diante da nossa pequenez e ainda assim nos confortando, ajudando do jeito que ele pôde, sem julgar. Julgar, sim, ele sabia quem era. Mesmo aqueles que ele curou, ele sabia do que se passava, do pretérito e até do futuro. Mesmo assim, ele fez. E a todos ele disse, a quem ele curou, ele disse, foi tua fé que te curou. Nunca se vangloriou dizendo que fui eu, ele. Não é isso mesmo? Veio fundar, continuando, o reino de Deus nas almas, sem aparências exteriores. Os reinos do mundo são transitórios, por mais opulentos se apresentem, erigidos com mão escrava e argamassados com sangue, carne e lágrimas, ocultam por detrás das fortes paredes as misérias dilaceradoras que não conseguem modificar. O meu reino é estruturado com amor e renúncia, objetivando a libertação das consciências e dos sentimentos, programado para a vida eterna, exige dos que se candidatam à sua edificação o sacrifício, a abnegação e o espírito de serviço. Essa é a pura verdade. Vejam o Egito.
Os hebreus ajudaram a construir as pirâmides e os grandes templos. A esfinge foram escravizados e libertos por Moisés, você sabe a história. Mas quantos anos ficaram escravizados trabalhando? Aliás, toda grande civilização utilizava os conquistados como escravos, não é? E muitas vezes se servia, inclusive, das mulheres, como escravas sexuais também. Mas a proposta de Jesus, que não tinha sido compreendida, foi completamente diferente. E foi por isso que foi apresentado para ele aqueles outros. Até aí tudo bem? Bem compreendido, não é? Agora tem um detalhe, infelizmente. Até hoje, a missão dele não foi compreendida pelas religiões que dizem segui-lo. Dando uma pausa, a gente vai continuar já. Vou falar a respeito de um slide que eu não incluí aí, mas que eu acho pertinente. Vocês me dizem depois se acham também. Então, quando Jesus veio, ele era o Messias para os judeus, como nós já falamos há pouco, aqueles que viria conquistar. Para os discípulos, ele era o mestre, o guia espiritual da humanidade. Depois, lá pelo ano aproximado de 300 depois de Cristo, quando o cristianismo foi instituído pela Igreja Católica, no seu início, ele foi tido como o Filho de Deus. De início. É interessante que não foi apenas a Igreja Católica que teve conceitos diversos de Jesus. Muitos líderes religiosos, que mais tarde foram excomungados porque tinham ideias diferentes da Igreja, tinham ele como o Consolador. E a Igreja, então, depois dos concílios de Nicéia, o concílio de Constantinopla, elegeu Jesus como o Salvador, aquele que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, acreditando que estaríamos quites a partir dali, que bastava acreditar nele que estávamos salvos, deturpando a mensagem original dele. Mais adiante, a própria igreja veio instituir Jesus como o próprio Deus. Houve um bispo que foi excomungado, que ele achava que Jesus era um filho de Deus como nós. Porque a igreja pregava na época que a constituição do Espírito de Jesus era a mesma constituição de Deus. E esse bispo, que foi excomungado repetindo, ele dizia que era diferente, que Jesus era igual ao ser humano, só que enviado de Deus. Mais adiante, durante a Idade Média, Jesus foi tido como o conquistador, porque entrou naquela luta terrível dos cristãos contra os muçulmanos nas cruzadas, que foram 8. Porém, o objetivo daquela época não era só conquistar Jerusalém, era a conquista de terras, tesouros e escravos. Um contrassenso. Nessa altura, Jesus já tinha sido esquecido. Só os postulados da igreja que valiam. Mais adiante, já na Idade Média, durante a Inquisição, Jesus passou a ser o perseguido. Onde a igreja, tem uma mosca aqui que quer participar da nossa conversa, invasora. Então, na Idade Média, quando Jesus excluído, então, a igreja passou a perseguir todas as pessoas que eram denunciadas, como bruxas, como demônios e coisas e tal. Vocês sabem dessa história. E o final da chamada Santa Inquisição foi no Auto de Fé de Barcelona, o último suspiro, quando o bispo de Argel mandou incendiar, queimar cerca de 300 livros espíritas
fazendo um grande favor à doutrina, porque despertou a curiosidade do mundo em torno do Espiritismo, fazendo com que ele se multiplicasse por conta disso. Depois, Jesus veio a ser o perseguido. Vou dizer por quê. O Espiritismo veio durante o período do Iluminismo, quando a Inquisição já estava no fim, mas também o Iluminismo patrocinou muito o ateísmo, o materialismo, descrendo de qualquer jeito da religião, passando então a perseguir Jesus. Foi quando apareceu muito ateu. Foi nesse momento que no planejamento de Jesus veio a terceira revelação, a doutrina espírita. Aí Jesus passou a ser visto como um modelo e guia, novamente, que deveria ter sido desde o início. Temos mais um espectador com Felipe. Mais adiante, quando foi revelado, Jesus veio a ser conhecido como o governador planetário. Quando Emmanuel nos diz, não é? Através do livro, A Caminho da Luz. E Joana de Ângeles, através da sua coleção psicológica, institui Jesus como um divino terapeuta. Aliás, a coleção de Joana de Ângeles são 13 livros. Começando pelo Jesus e a Atualidade. Os livros que eu vou citando, vamos procurando para ler. Porque a gente, por mais resumido que a gente fale, muito de longe fica da obra citada. O próximo slide, por favor. Dito isto, ele continua, mas Senhor, interrompeu o companheiro desiludido. Trata-se de excelentes cooperadores que poderias utilizar abraçando a obra. Sem dúvida, Tiago, repostou-lhe. São pessoas distintas e poderosas. Convém, porém, recordar que o primeiro ambiciona manter as comodidades e a projeção, distância e discrição, não se submetendo a riscos nem a sacrifícios pessoais. Ele emprestaria o seu conhecimento e os escravos de material para se erguer o tempo. O segundo, montado em valores que passaram por várias gerações, pretende permanecer requintado na posição que desfruta, rico, envolto com seus negócios. E o último, embora sonhador e jovem, é carniceiro presunçoso, exigindo uma governança faustosa para a vaidade que o asfixia na ambição desmedida. Contudo, representando-lhes a visão da vida e os interesses que se apegam, os meus planos divergem inteiramente dos interesses atuais. Eles queriam só o que foi falado antes. E não era esse o objetivo de Jesus, nem de longe. O próximo, por favor, nem de longe. Talvez a minha edificação, em face da própria estrutura de valor íntimo e eterno, demore a ser lograda. Mas será conseguida um dia. Afinal de contas, Jesus disse em um dado momento, nenhuma ovelha se perderá do rebanho de meu Pai. E ainda disse, vós também sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Não foi assim? Sabendo da potencialidade do ser humano, em que ele sabia. Quando ele disse que ele mandaria a terceira revelação, que chegaria o tempo, dentro do planejamento cósmico de Jesus, de que nós estaríamos caminhando para o período em que o reino de Deus se aproximaria. Naturalmente que esse reino de Deus, essa instituição do reino de Deus, não seria por imposição divina, mas por uma conquista. Eu digo Só um momentinho.
Caiu a apresentação aí? Caiu. Só um momentinho. Eu estou com um sinal aqui. Deixa eu voltar a reapresentar. Sem problema. Então, Jesus sabia do trabalho que ele teria com a humanidade. Obrigado. E era de tal importância o trabalho que ele teria, e para quem não sabe, todo mundo sabe que o Espírito da Verdade que está no Evangelho é Jesus. Mas Kardec não sabia que o próprio Jesus estaria cuidando diretamente da Revolução Espírita, acompanhando a Kardec. Ele não foi só um mensageiro do Evangelho, não. Ele acompanhava Kardec passo a passo. Inclusive, Kardec se retirou por 30 dias numa roça, numa fazenda, isoladamente, para escrever secretamente. Nem os seus discípulos sabiam que ele estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, acompanhado por Jesus. Só depois de pronto, nem o editor dele sabia que ele estava fazendo esse trabalho. Ele precisava de recolhimento completo para poder executar o trabalho do jeito que foi feito. Então, Jesus estava pessoalmente acompanhado, seguindo. Deixa eu ver onde eu pare. Vamos lá. Talvez a minha edificação em face da própria estrutura de valor íntimo e eterno demore a ser lograda, mas será conseguida um dia. Enquanto isso, eles passarão deixando os valores que retêm momentaneamente para as outras mãos, as honrarias para outros equivocados e os tronos para diversos lutadores desacisados. Eu, porém, que os antecipei, estarei acima deles, reunindo os que têm fome e sede, íntimas de justiça e paz, anelando pelo reino de Deus, destituído de aparências externas, a eternizar-se no coração. Um grande silêncio se abateu no ambiente, apenas quebrado de quando em quando pela voz do vento nas ramagens do arvoredo. Perdão. Até aí, tudo bem? Eu costumo dizer... E tudo ok. Tudo ok. Eu costumo dizer, quando eu faço um trabalho de palestra, que muitas vezes a visão religiosa, tradicional até mesmo da nossa origem, eu mesmo vim no catolicismo, nos mantém distantes de Jesus. Filho de Deus, o Salvador, o que morreu na cruz, que nos dá o exemplo, e muitas vezes a gente se desculpa achando que ele era perfeito, que nós estamos muito distantes da perfeição dele, e é verdade. Porém, a gente esquece muitas vezes que ele nos traz a lição para que a gente faça a nossa parte. A transição do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração não se dará por decreto divino. Tudo vem passo a passo, planejado por Jesus. E ainda que lá fora, em outras religiões, as pessoas não têm esse conhecimento direto que o Espiritismo tem nos trazido, eles tiveram outros líderes religiosos. Perdão. E também trouxeram esse movimento de mutação do planeta. A Nova Era, um movimento chamado Nova Era, que não era espírita, já trazia antes. Eu me lembro de um livro, esqueci o nome do livro, de Trigueirinho, que ele já falava que haveria essa mutação do planeta, vamos dizer assim. Ele já falava dos expatriados, e até onde eu sei, ele não era espírita. Então, esse movimento de mutação, de crescimento, já vinha. Até que nós tivemos, através do próximo, por favor. Até que nós tivemos, através desse livro, A Transição Planetária, perdão, deixa eu fazer um parêntese. No livro A Gênese, Kardec já previa essa mudança, essa transição.
E isso foi em 1868. Ou seja, há um planejamento criterioso dessa mudança de transição. Não é apenas um decreto divino. O decreto divino é que haveria transição. Porém, ela se operará à medida que a gente se transforme, seguindo o exemplo dele. E nos diz Kardec, na Gênese, para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somem ao bem, que se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que habitam, dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reina em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das gerações, colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uns e à chegada de outros, já se assinalando a cada uma no mundo pelos caracteres que lhe são peculiares. Isso está na Gênese, capítulo 18, itens 27 e 28. Nos diz Manuel Filomeno de Miranda, autor de 3 livros sobre a transição planetária, que o movimento de migração de espíritos superiores direcionados para a reencarnação, já para fazer um trabalho futuro da transição planetária para um mundo de regeneração, já se fazem presente desde os anos 70 e 80. Esses espíritos são espíritos iluminados do passado, da Terra, que estão reencarnando para trazer essa transição. Somados a eles, espíritos que vêm de Alcione, um planeta altamente desenvolvido, que é exemplo de capela no início das civilizações, como Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz. Espíritos que atingiram desenvolvimento intelectual e naquela época viriam a promover a mudança na Terra, compondo as grandes civilizações de Roma, Grécia, Egito, Índia, China e também africana, de alguns países africanos, que viriam trazer uma mola para que a civilização, em formação ainda, pudesse adquirir um processo de crescimento tecnológico, intelectual. E aí, vamos seguindo, passando para o próximo, por favor. Jesus institui, depois daquela vinda, um novo patamar, que agora começa, repetindo, a partir dos anos 70, das décadas de 70 e 80. E a gente tem visto em crianças, 4, 6 anos, gênios da música, como foram Mozart, Vivaldi, Beethoven, precoces. E outros, já fazendo universidade, se candidatando à universidade com tenra idade, já trazendo conhecimento mais avançado que o de Einstein. E outros gênios, também para a arte, para a música, para a política, para a medicina, já reencarnando para patrocinarem o desenvolvimento do planeta. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior de hoje e atingirá, sob esse aspecto duplo, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos períodos de transformação, hoje, em que de mundo expiatório tornar-se-á mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Isso foi dito em 1862 por Santo Agostinho, capítulo 3, item 19, o item progressão dos mundos, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo.
Vocês vejam que o planejamento já havia, não só Jesus, mas os seus discípulos, que vieram patrocinar esse desenvolvimento. Aí Santo Agostinho católico falando a mesma coisa. Nos diz Manuel Filomeno de Miranda, nesse mesmo livro, já no final, que cerca de 250 casais se candidataram para receber esses espíritos missionários, onde eles entraram em contato no plano espiritual, foram apresentados, conheceram os seus futuros pais, casais equilibrados, casais, vamos dizer assim, próximos do bem, que já faziam muito bem, deixavam de fazer o mal, porque Jesus teria que ter casal estruturado para trazer esses missionários, para que não desviassem do caminho. Passe próximo, por favor. E então, só de levada, onde foi dito por Manuel Filomeno de Miranda, só aí já seriam 250 missionários. Nos disse Divaldo que seria em torno de 200, mas era uma estimativa daquele período que ele fala. No livro ainda da Gênese, quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação em que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, um cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Pelo Espírito Arago, 1868, capítulo 18, item 8, do mesmo capítulo citado antes, os tempos chegados. Passa aí, por favor. Então a gente vê, assim, deixa eu fazer um. Estamos próximo do final, né? Mas vamos seguindo aqui. Nos disse, para quem assistiu, Jorge Alahá, na Semana Espírita, não a última, a anterior, ele disse mais ou menos o seguinte, eu me lembrei disso, eu acho um grande consolo para nós outros, particularmente espíritas, não por sermos melhores, mas porque nós ouvimos ele falar. Ele disse, nós já fomos tocados pelo bem, porque já deixamos de fazer o mal abertamente, vamos dizer assim. Deixamos de praticar crime, deixamos de agredir as pessoas, as esposas, os animais. Já não vivemos mais naquele tempo, não faz tanto tempo assim, que os gatos negros eram empalados, trespassados por ferro madeira em praça pública, queimados vivos, onde havia uma plateia que achavam que ele estava se expulsando os demônios. Já não fazemos mais isso, graças a Deus. Então, Jorge Alahá diz, nós somos candidatos a retornarmos à Terra, a viver num próximo período de transição. Olha que beleza, que alento, não é? E ele nos diz que aqueles que se comunicavam com o mal, a gente já sabe disso, serão expatriados, mandados para um planeta em formação, popularmente chamado meio de espírita, o planeta Chupão. E dizem que queiram. Esse conhecimento a gente já tem, não é? Eu acredito que todos têm. Seguindo a Gênese, é no período que se abre que se irá florescer o Espiritismo e que lhe dará os seus frutos mais do que no presente que trabalhais. Mas era necessário que esses trabalhos fossem elaborados antes, porque eles preparam os caminhos da regeneração pela unificação e racionalidade das crenças. Felizes daqueles que se aproveitam desde hoje. Será para eles tanto maior ganhos e penas poupadas. Dr. Bell, em 1868, mesmo capítulo 18, item 9. Prossegue Kardec, no mesmo capítulo, item 30. Que os espíritos da nova geração sejam espíritos melhores, ou antigos espíritos melhorados. O resultado é o mesmo. Desde o instante que tragam melhores disposições, é sempre a renovação. Vocês repararam nesses discursos que os herdeiros da Terra, aqueles que reencarnaram na antiguidade, trazem crescimento ético, moral, espiritual, intelectual, vieram trazer o desenvolvimento da Terra.
além daqueles também, os que vêm de Alcione. E nessa conversa se mostra indispensável que a gente progrida não só intelectualmente, tecnologicamente, mas moralmente, fazendo uma alusão que nos disse nossa irmã Andréa, não apenas para os palestrantes, mas para todo que se diz cristão, que é necessário a reforma íntima, ou então nós não seremos herdeiros desse planeta? Como dissemos antes, não é por decreto divino a transição. É pelo trabalho incessante de aprimoramento moral. É pelo trabalho que a gente tem que fazer de vigia das nossas atitudes. É por esse motivo que a gente diz que não podemos ver Jesus como aquele, o Filho de Deus apenas, o guia da humanidade que ficou lá atrás. Ele continua vivo, como dizem os irmãos ortodoxos de outras religiões tradicionais, à espera de que a gente faça a nossa parte. E é fazer a nossa parte, não julgando os outros, não criticando, como Jesus disse a Pedro, a Tiago, para que a gente se candidate ao próximo patamar da humanidade. Porque se nós não fizermos, se a gente for expurgado desse planeta, a gente vai viver num planeta, talvez, da Idade da Pedra, onde não tinha fogo, não tinha tecnologia nenhuma, nem da agricultura, nem da roda. E para os aficionados, eu não sei se tem algum jovem que nos escuta, sem internet. Já imaginou que drama? Posso ir o próximo, por favor? Um novo mundo começa a aparecer, onde o bem predomina sobre o mal. Veja que é o próximo mundo, porque hoje o mal ainda predomina sobre o bem. Então, somos candidatos ao próximo, que ainda não temos direito a eles. Um mundo de regeneração, que nos aguarda logo mais adiante. Eu pergunto a você, essa pergunta é minha. E você? Onde quer estar? Deixo a palavra franqueada a vocês. Estão nos ouvindo. Quiserem comentar alguma coisa, ou discordar, por que não? Alguém quer falar? Bem, Mário, primeiro agradecer a você, obviamente, né? Elcio quer falar, te agradecer pela sua presença, pelo seu trabalho, que possamos todos refletir, né, sobre o que você nos passou. Elcio, fique à vontade. Muito bem, Mário. Eu acho isso bastante interessante, até porque sempre que um conteúdo vem nos mostrar a necessidade de transformação íntima, nos movimenta, pelo menos, a que cada um se esforce para conquistar o meio da própria elevação e de chegar a um novo patamar. Você apresentou aí conteúdo mostrando, inclusive, quando Jesus disse que ia instalar o reino de Deus na terra, e Pedro apresentou os construtores, supostamente, pelo entendimento dele, que seria um reino material. Exato. E Jesus, ele já falava antes que até os dias de João Batista, o reino de Deus era tomado pelos violentos e pela força. Mas que bem-aventurados os mansos, porque esses herdariam o reino da terra, o reino dos céus. E mostra de uma outra forma como esse reino é conquistado, quando ele também disse que o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, não é um reino exterior. E como conquistar, o próprio Jesus também dá a chave para isso. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Ou seja, é preciso que cada um se transforme. Na medida que eu faço brilhar a minha luz, que lembrando que nós somos uma centelha divina
E sendo Deus iluminação pura, essa luz está dentro de nós. Está faltando com que nós a façamos brilhar. E esse brilho se vem através da lapidação. Um diamante só brilha quando ele passa por essa lapidação. Até aí, ele é apenas uma pedra bruta, uma pedra rude, sem brilho. Mas quando a lapidação chega, que é exatamente essa transformação que procuramos fazer no nosso íntimo, é uma transformação que dói, mas tudo que dói leva a uma vitória futura. Leva a um novo patamar. Não existe conquista elevada sem que haja as dificuldades. O próprio Jesus nos disse também, na vida tereis tribulações, mas sedes corajosos, sedes fortes. Eu venci o mundo. Ou seja, nós também temos essa capacidade. Como chegarmos a esse plano de regeneração sem esses esforços? Eu lembro que Moisés, está lá no Velho Testamento, quando ele leva o povo hebreu, dizendo que era levar a terra da promissão, ele entendia a época que era um local circunscrito. E levou aquele povo para a Palestina. Hoje é uma região de conflito, onde cada um quer conquistar o reino de Deus num pedaço de terra. Mas, na realidade, esse reino de Deus está no coração de cada um. Se nós assim o fizermos, estaremos construindo o reino de Deus dentro de nós. Elcio, tomando emprestada a sua palavra, essa lapidação nos dias de hoje se dá no convívio com a própria família, no trabalho, não apenas no centro espírita, porque dentro do centro espírita, comungamos do mesmo pensamento, e a gente é bonzinho, não é? Nos damos bem, a gente não briga, coisa e tal. E a gente tem que levar isso para o nosso meio lá fora. Esse é o caminho da lapidação. Mas não é lapidação por desgaste de briga. É uma lapidação interior, de autocobrança, de vigilância. Olha o caso que eu falei no início daquele rapaz do ponto de ônibus do palestrante. Ele viveu de acordo com a palavra dele. Naquele momento ele estava assim, filmar. Você me perguntou lá no CF, não sei se ela está me ouvindo, se eu gostava dos temas de Jesus. Sim, eu gosto. Mas é assim, como é que foi proposto esse tema? Para mim é ótimo, porque eu vou aprender mais estudando. Mas, se o centro propor um outro tema, não necessariamente evangélico, a gente também procura fazer. Alguém mais? Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Quero só parabenizar a Maio e dizer que em menos de uma semana assisti 2 palestras dele. Foi mesmo, Felipe. Uma sexta na CF e outra hoje. Você estava lá, né? Gratidão, estava assim. Um abraço, viu? Gratidão. Obrigado. Se você voltou hoje, é porque eu não falei tão mal assim no CF, não é? Não, mas tá bem, tá bem. Obrigado. Bom, mais ninguém? Então, nós vamos nos aproximando do final, agradecendo a presença de cada um de vocês, que possamos nos encontrar semana que vem, que tenhamos uma excelente semana de muita luz, muita paz, muitas batalhas vencidas, porque a gente precisa também se movimentar. A gente só aprende muitas vezes através das dificuldades, por escolha própria, porque a gente enxerga que o amor é mais difícil de se conquistar, e não é. Basta que a gente se permita, e de passinho em passinho a gente chega lá. Então vamos fechar os nossos olhos, nos imaginarmos cercados pela luz, envolvidos pelo bem. Pai, agradeço a Ti a oportunidade de aqui estar
junto com os nossos irmãos, aprendendo e desenvolvendo-me, promovendo o bem. Agradeço por estar, como nos disse Mário, na condição de não praticar o mal, de trabalhar esse mal dentro de mim. Acredito que os meus irmãos assim também o são. Nenhum de nós queremos prejudicar quem quer que seja. Nenhum de nós pensa em momento algum em não seguir os passos e as diretrizes do Mestre Jesus. Que possamos, neste percurso ao qual nos foi permitido vivenciar, trabalhar, estudar e nos transformar em consciência, para que nosso espírito cada vez mais se desenvolva. Que os mensageiros do bem envolvam cada criatura que caminha neste planeta e nos demais. Pai, abençoa a cada criatura que criastes neste vasto universo, nestes vastos universos aos quais percorremos e iremos percorrer eternamente. Que assim seja.